versículo 3. Segundo livro de Samuel, capítulo de número 9, versículo de número 3. O Senhor é muito bom, o Senhor, Ele é fiel. Ainda careço das orações dos irmãos, vos rogo que, quando orares, lembre de mim. Porventura os irmãos têm hábito de orar 1 hora, 2 horas por vocês. Só vou pedir que dobrem em favor de mim, amém? Que Deus em Cristo vos favoreça. Tributo a Deus pela vida do anjo dessa igreja, nosso pastor Rafael. Que a mão de Deus continue sobre ele, sobre toda a família dele, sustentando e realizando os projetos sobre a vida dele, sobre toda a casa dele. Quem crê e crê que Deus vai assim fazer, diga amém. São poucos, mas ainda tem que crer, né? Eita glória! Segundo livro de Samuel, falado por 3 vezes, capítulo 9, versículo 3. A versão que eu tenho em mão diz assim: disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de bondade ou de misericórdia da parte de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: ainda um, filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Vamos ler mais uma vez. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use de misericórdia da parte de Deus para com ele? Aqui eu paro. Eu quero pregar. Eu tive meio atarefado esses dias, ontem, hoje. Estou dando uma de predeiro, porque predeiro está muito caro, né, irmão? É 220, eu prefiro ganhar esse trocadinho. Aí com isso me faltou tempo para me estudar um cadinho. Mas eu fui pedindo a Deus e ali trabalhando, jejuando. Olha que trabalhar de predeiro é furada. E olha que eu nem predeiro sou. E jejuando é problema, hein? Tem que estar no óleo. Mas Deus é bom. E o obreiro Anderson, ele me pediu o tema e eu não tenho um tema. Mas eu quero pregar aqui baseado na misericórdia. Então as misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. As misericórdias de Deus são as causas de nós não sermos consumidos. Onde é que você acha esse texto? Presta atenção no que lemos. A Bíblia diz, e é Davi dizendo: não há alguém ainda da casa de Saul, aí ele dá uma vírgula, para que eu use de misericórdia. Aí ele sai de cena e diz: misericórdia da parte de Deus. Logo ele sai de cena e coloca Deus no negócio. Com isso ele não está dizendo que não tem misericórdia, mas ele está dizendo: não, eu vou usar da parte de Deus. A misericórdia aqui é da parte de Deus, não é da minha. Subentende que se fosse da parte dele, ele mataria a descendência de Saul. Mas ele lembra quando diz, penso eu, ele lembra quando diz: usarei de misericórdia da parte de Deus. Por quê? Porque ele lembra que foi Deus que usou de misericórdia para ele, ou com ele, para ele, quando fez um pacto com Jonas, ou Jonatas. Assim Deus o livrou de Saul, seu inimigo. Então ele lembra, depois de muitos anos reinando, ele chama e diz: não há alguém ainda da casa de Saul? Ele traz à memória o que Deus fez com ele, o livramento que Deus deu a ele, toda a sua casa, por amor a ele. E a palavra misericórdia no hebraico, ela é eshed. Eshed vem trazendo para nós no português bondade, benignidade, complacência, contemplação sem mérito. Isso tudo está incluso a bondade de Deus. E a misericórdia também aplica o muito amor de Deus para nossas vidas. Não tem como Deus nos amar senão pela misericórdia também. A Bíblia diz em Isaías que Deus dizendo por boca de Isaías: por um segundo te deixei,
e por causa da minha misericórdia voltei a ti. Ele está dizendo: eu me revoltei contra vocês, voltando para Israel, mas eu deixei vocês de lado por um segundo, mas por causa do meu muito amor eu voltei para vocês. O que Deus está dizendo, irmão, é que Paulo também fala, aonde? Na Epístola aos Efésios, capítulo de número 3, versículo 17, a saber o versículo 19, é o chave que eu quero. A Bíblia diz assim: e conheça o amor de Cristo, que excede todo o entendimento. E ele vai dizendo, para que seja tomado de toda a plenitude. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais que tudo quanto pedimos. O irmão, aqui nesse texto, Paulo fala acerca da dimensão do amor de Deus. Aqui ele fala sobre largura, sobre comprimento, sobre altura e sobre profundo, sobre o profundo, ou profundidade, a melhor palavra que está escrito. Aí eu parei para ver, olha, Senhor, largura de quê? Ele fala, largura aqui aponta para o meu amor, no sentido dos quatro cantos da terra. Eu me voltei para ele sobre os quatro cantos da terra. Nada passa aos meus olhos. Eu amo infinitamente a eles. Ninguém escapou. Quando ele fala de largura, ou seja, de comprimento, ele está dizendo o seguinte: eu vejo eles, mesmo eles antes de existir, eu já o amava. Eles podem fazer muitas coisas boas, eu o amo da mesma medida. E se eles pecar ou errar, eu o amo na mesma medida, porque o meu amor é incomparável. O meu amor, ele é inexplicável. Aí ele vai falar acerca de profundidade, da altura. Aí eu estava olhando, observe, irmão, eu li o texto, abandonei, não abandonei. É porque eu quero o texto ali da misericórdia da parte de Deus. E quando ele fala do amor de Deus em altura, irmão, eu estava olhando ali, ó. Eu disse, Deus me dá a palavra, e eu li tanto. E ele falou, esse amor aí, na altura, eu vou lhe explicar e passa para eles. É aquele amor, mas esse amor me deu trabalho. Eu falo, como assim, Senhor? Olha, observe. Em 6 dias, por amor a vós, todos vós, eu fiz o mundo e não tive trabalho. Eu só usei a palavra. Eu disse, haja, e tudo veio ser como eu falei. Ele usou o para, e tudo aconteceu como ele dissera. O homem, ele fez diferente, ele fez com a própria mão, apontando para o carinho, e ali a ternura de perto, os toques mais detalhistas, dizendo, eu quero o seu tornozelo bonitinho. Olha para o dedão de um e diz, esse é bonito, foi Deus que fez, mas o meu dedo não é feio. Para Deus não é feio não, para Deus é bonito, porque Deus lhe fez lindo. Isso tudo lá em cima. Aí ele fala, por amor a eles. Quando eu digo eles, todos nós, no todo, não só a igreja. Eu esvaziei de mim mesmo na pessoa de Jesus. Da altura eu desci a terra. E aí o detalhe está, para melhor explicação, Filipenses, a epístola, capítulo 2, versículo 5 a versículo 11, a Bíblia diz, pelo que Deus
E que haja em nós, melhor dizendo, e que haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que tendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas antes se esvaziou de si mesmo, e tornando forma de homem, sendo obediente e obediente até a morte, pelo que se humilhou e foi pendurado, foi passado à morte, e morte de cruz, pelo que Deus o exaltará, pois todos os nomes no céu ou embaixo da terra se prostrarão e dirão que só Jesus Cristo é Senhor. Aí ele veio, se esvaziou, desceu da altura para a terra, ou do céu para a terra. Chegou aqui, se humilhou, morte de cruz, era a pior morte, era o mais vergonhoso. E vale um detalhe aqui, irmão, a cruz que ele usou, que usaram nele, não era dele, era de Barrabás. Subentende, estudiosos diz que Barrabás era mais alto que Jesus. Então tiveram que esticar ele no postíbulo da cruz ali, para que desse o lugar certo de pregar o prego no punho. Tudo isso por amor a mim e a você. Mas ele não abandonou nem eu e nem você. Aí ele foi, subiu ao céu, oh aleluia, está diante do Deus Pai, a destra do Todo-Poderoso, e olha para mim, para você e diz: valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Esse é o amor. Aí vale lembrar, irmão, como Paulo diz, não há amor que chegue perto ou semelhante ao de Jesus. A Bíblia diz, aonde? No Evangelho segundo escreveu São Lucas, capítulo de número 7, versículo de número 13, o texto diz: e vendo-a, se compadeceu, ou teve compaixão dela, e disse-lhe: mulher, não chore. Eu parei para atentar a palavra compaixão. Ali significa dizer, sentir nas entranhas a dor do seu próximo, sentir na alma a aflição daquele que está passando. Quando ele vê aqueles que gostavam de Lázaro e as suas irmãs, e a Bíblia diz no Evangelho de João 11:35, e Jesus chorou. O amor de Deus é tão inexplicável que Ele chora por nós, ou chorou por nós, que Ele sente as mesmas compaixão que nós na alma. E o que você quer dizer com isso, irmão? Que quando ele disse àquela mulher não chore, ele está dizendo: eu sou a solução do seu problema. Você pegou? Deus está dizendo: não fique inquieto, não fique inquieta, Deus é a solução do seu problema. Ei, o ano está se findando, talvez aquilo que você projetou na alma não aconteceu, mas Deus tem nos altos céus os seus projetos, e vai fazer mais. Você, quem sabe, quer ir até 10, Deus está dizendo: você vai até 100, você vai até 100, porque o meu amor vai fazer isso. Por quê? Porque quando ele sentiu a compaixão daquela mulher e disse: não chore, eu fico assim: mas Deus, a mulher, Senhor, está com um filho único morto, e já está a caminho para enterrar. Como é que o Senhor diz não chore? Às vezes eu faço essas perguntas, sabe? Aí sabe o que eu lembro, irmão? É que o inimigo queria que aquela mulher passasse em 3 portões, ou 3 portas, como você quiser.
Qual é os portões, irmão? Primeiro ela tinha passado, que era qual? A porta da casa dela. Infelizmente passou. Qual era a outra? As portas ou os portões da cidade. Foi um encontro nos portões. A multidão de alegre, a multidão de triste. Foi um choque. E o terceiro portão, irmão, que o inimigo queria que essa mulher passasse, eram os portões do cemitério. Só que Jesus chegou e disse: não chore. Com isso ele está dizendo: eu sou a solução. Eu vou repetir: eu sou a solução para o seu problema. Quem sabe o seu projeto está indo de mal a pior. Eu estou lhe dizendo: eu cheguei e estou lhe dizendo: não chore, não fique se lamentando. Tem promessa de Deus cumprindo hoje em nossas vidas, para a glória de Deus. Por quê? Porque Jesus chegou e disse: ei, o portão que passou da sua casa é a porta da comunhão. Volta que vai ter comunhão. O portão da cidade, todos ao redor ali já sabem que seu menino morreu. Mas eu estou dizendo: menino, levanta, levanta, ressuscita, toma a vida. Porque eu sou o Senhor da vida. Eu sou o Senhor que te cura. Com isso todas as portas foram fechadas. O diabo caiu na cova que ele levantou, que ele cavou, e Deus disse: levanta. Ei, se houvesse cova ainda aberta para mim e para você, Deus está dizendo: você pode fazer que nem Pedro. Ei, desafia a física, olha para mim, atenta para o meu amor e anda sobre as águas. Anda sobre as águas, anda sobre as águas, anda sobre o impossível, que Deus tornará a fazer possível. Quem crê, quem crê, quem crê. Aleluia, aleluia. Por isso Davi disse: usarei de misericórdia da parte de Deus. Irmão, você já parou para pensar que Davi era um homem misericordioso como homem? Não, nunca parei não. Na verdade, meus pensamentos é diferente. De qual Davi você está falando? Aquele que matou Urias? Aquele que pecou com Betseba? É esse mesmo. Mas ele também é segundo o coração de Deus. E foi Deus que disse. Não foi ele que inventou esse título. Foi Deus que disse: esse aí é segundo o meu coração. E quando eu atento para Davi, eu lembro que está no segundo livro de Samuel, capítulo 13 ou capítulo 15. A Bíblia diz que eles foram pelejar contra uns reis que tinham invadido umas terras e levado mulher dele, levado muitas outras coisas, bem como muitos povos. Só que em meio ao exército de Davi, a caminhada para a perseguição, para encontrar esse exército inimigo era grande. E muitos dos exércitos de Davi se cansaram. E aí pararam, e Davi consulta e diz: não tem jeito, eu não consigo andar mais, eu estou cansado, eu estou fadigado. E ficou um grupo parado. Os que estavam mais firmes, mais fortes, fisicamente dizendo, prosseguiram com Davi. Só que Deus deu vitória a Davi e aqueles que com eles estavam. E ele volta com todos os despojos. E aí na hora de dividir, alguém dentre Davi ali disse assim: não devemos dividir os despojos com aqueles que não foram conosco. Eles não são dignos, porque não estavam caminhando com a gente. Davi, na sua misericórdia como homem, disse: não, vamos dividir de igual modo. Se é 100 para mim, é 100 para eles. Então Davi, ele tinha misericórdia assim. Mas nesse ponto aqui, ele sai de cena e coloca Deus. Por quê, irmão? Porque ele sabe que a misericórdia de Deus é muito excelente do que a dele. Eu e você também devemos ter misericórdia. Porque Jesus disse certa feita: misericórdia eu quero e não sacrifício. Vale para nós. Eu estava falando com a minha filha, eu disse: falar de amor, neguinha, é difícil, viu?
Porque esse que vos fala, quando eu vou pregar, ou antes de pregar, eu quero viver, irmão. E às vezes eu pegando o ônibus, aí eu estou sentadinho, tudo certo. Aí entra aqueles idosos, e dessa feita 3 vezes foi idosa. Pegou o ônibus e sentou. Eu disse: sentar, por favor, eu quero praticar misericórdia. Ela senta, e menos de 2 pontos à frente, elas vai e desce. E não pergunta para mim: quer o lugarzinho de volta? Não perguntou não, deixou eu em pé. Disse: misericórdia. 3 vezes isso. Eu disse: não vou fazer mais não, quer, já não paga a passagem, ainda me deixa de pé. Mas eu fiquei pensando: não, tenho que ser diferente. Eu vou dando. Armados em Cristo Jesus, porque eu pregar sobre amor é bom? É. Mas o pior é viver, porque não tem que viver só porque está pregando, tem que viver constantemente. Para mim querer do irmão alguma coisa, eu tenho que viver primeiro e continuar vivendo. Aí sim, você tem direito assim de cobrar? Não, nem assim eu tenho direito de cobrar. Mas quando nada se vir falar comigo, eu tenho um respaldo para falar quando nada. Sabe, irmão, muitos pensam que nós como os cristãos, a gente é abestalhado. Não somos. E eu lembro do amor de Deus que é tão tamanho. E nesse impacto de ser misericordioso aqui nessa cidade, fui fazer compra, mas minha esposa: irmão, você vai falar de você? É sobre amor, irmão. Eu estou pregando sobre amor, a misericórdia de Deus. Vai eu e minha gata, vamos fazer compra. Cheguei lá em determinado supermercado, na esquina desse supermercado tem um cidadão: me concede aí um trocadinho, R$1, R$2. Eu olhei de cima a baixo. Para que você quer dinheiro, irmão? Para comprar comida. Que comida? Arroz? Olhei de novo. Digo: então vem comigo aqui que eu vou comprar para você. Dinheiro eu não dou não. Aí ele veio conosco, eu e minha esposa, que é a irmã Rose. Aí eu disse assim, aí ele falou comigo: irmão, não posso entrar nesse supermercado não, porque os guarda ali, os vigias, os guarda ali, vai me barrar, eles não querem que eu chegue ali não. Eu digo: fique tranquilo, você está comigo, eu estou precisando de dinheiro. Se te barrar, nós vamos dar um processo nele e também ali naquele estabelecimento. É certo que a gente vai ganhar, vou filmar tudo. Ali tem um advogado e a causa ganha. Aí passamos tranquilinho. Aí fizemos as compras. Eu digo: pega o arroz. Ele ia pegando de 2 quilos. Eu digo: não pega de 5, rapaz. E vamos pegar isso, pega aquilo. Ele pegou tanta coisa assim. Eu falei: vai comer isso puro? Vai comer puro? Vamos pegar um franguinho. Depois do franguinho pega pro tempero, que eu não como frango sem tempero. Ele: não, você consegue comprar para mim uma linguicinha? Eu digo: o que você quiser, fica à vontade. Eu pensei comigo: rapaz, eu estou bom demais. Aí beleza, eu falei: minha esposa, fica aí na fila da carne ali, enquanto eu vou passar aqui. Aí passei tudinho, digo: vai na santa fé de Deus. Quando tu orar, você ora. Quando orar, lembre de mim. Aí ele foi embora, graças a Deus. E eu feliz com Jesus, eu disse: Jesus, está escrito, hein? Quem dá aos pobres empresta a Deus, e eu vou querer. Aleluia, isso é certo. Está escrito, irmão, dar aos pobres é emprestar a Deus. E Deus não deve nada a ninguém. E lembre de uma coisa: antes de nós darmos ou emprestarmos ao pobre, que é dar a Deus, Deus está dizendo: você está dando porque eu já lhe dei, eu não te devo é nada. Sabe, irmão, eu fiz isso e fiquei maravilhada. Mas passou meses, eu passei nesse mesmo supermercado, ali no mesmo lugarzinho, e quem eu vi lá? Esse indivíduo. Eu disse: não, aí já não é mais Deus não, aí já é espírito de mendigagem, aí já é demônio. Está no couro sufocando. Você deu de novo? Não, irmão. Por quê? Porque é que Davi disse: usarei de misericórdia da parte de Deus, não dele. Ali aquela misericórdia eu quero acreditar que foi da parte de Deus. Porque pela minha, eu olhei na segunda vez e disse: já não dou mais.
Já não dou mais. O que eu quero dizer com isso é que Deus, Ele está dizendo: olha, muitas das vezes você quer ser bom, não me consulta e abençoa terceiro, e algumas das vezes você traz maldição para você. Tapa as brechas. Ô irmão, explica isso. Irmão, o pessoal está me pedindo dinheiro emprestado. Eu não sei, minha esposa disse: você tem um sangue doce para isso. Só que dentre esses tem pessoas que é da origem da Umbanda, sabe, irmão? Eu fiquei pensando, será que vai pegar ali e apresentar o meu dinheiro? Embora mesmo que faça isso, eu creio que não vai ter impacto. Mas se eu não vigiar e não orar, as coisas podem acontecer e a sequela pode bater. Porque, irmão, quarta-feira eu tive aqui, terça-feira eu tive aqui, quarta-feira eu vim, cheguei cedo mais ou menos, e comecei a orar, orei, e cheguei em casa, teve o estudo, cheguei em casa, orei também, e fui dormir. Quando eu estava dormindo, foi uma batalha, literalmente demônio, e eu acordei falando em línguas estranhas, e minha esposa, ela ficou me olhando assim, eu falando em línguas estranhas, parei, eu disse: rapaz, chega, eu estava cansado. O que é, Giovana, o que está acontecendo? Eu não sei, mas eu estou dizendo, e Deus está nos revelando, tapamos a brecha, estamos debaixo do amor de Deus, mas quem tem que tapar a brecha é eu e você, tem quem que está na vigilância é eu e você. Irmão, volta para o texto. Vou voltar. Quando Ziba diz que havia um que era Mefibosete, a Bíblia diz que então o rei pergunta: está aonde? E Ziba diz: está na casa de Maquim, filho de Aliel, na casa de Lodebar. Eu e você sabemos que Lodebar era terra seca, terra infrutífera, terra que não produzia, terra que se plantasse normalmente não daria. E o rei chega e diz a ele: vai buscar. Deus está dizendo: vai que eu vou restituir o que foi perdido, vai que eu vou voltar a dar a ele o título que ele tinha de príncipe. Ô irmão, o que Deus está dizendo para nós é que perdemos coisas, sim, perdemos, mas o amor dele está dizendo: eu vou trazer de volta, eu vou restituir, eu vou mudar o quadro, eu vou fazer por causa do meu amor. E ele vai fazer muito mais do que normal, porque estamos falando de Mefibosete. E aí a Bíblia diz, aqui onde lemos o texto base, capítulo de número 9, segundo Samuel, versículo 7, Mefibosete se apresenta e o rei diz assim: não tema, porque tu comerás à mesa comigo. Versículo de número 11, no mesmo capítulo, a Bíblia diz: e você comerá à mesa comigo como se fosse um dos meus filhos. Ei, pega a visão. Versículo de número 13, é o último versículo do capítulo. A Bíblia diz: e Mefibosete comia todos os dias na casa do rei, à mesa do rei. As promessas foram faladas e foram cumpridas. Mudou o cardápio, mudou toda a gastronomia, foi mudada. Lá em Lodebar, o que é que ele comia? A Bíblia não diz, mas fala que ele passava, dá a entender que ele passava necessidade, porque morava de favor. Era uma terra que só tinha a maioria pessoas desgraçadas. Então ele não estava passando bem, mas ele ouve o rei dizendo: tu vai comer à mesa. Ô irmão, estamos falando de Davi. Aí alguém diz: rapaz, você sempre fala de comida quando está pregando. Ô irmão, pelo amor de Deus, quem não vai falar de comida? Eu gosto de comer, rapaz. E eu gosto de falar de comida e das coisas que eu mais gosto. É mesmo, é claro. A mesa está exposta. Mefibosete, se fosse hoje, eu olho tudo. Aí está lá na área da sobremesa. Minha área, sou fraquinho, mas é minha área.
Aí eu olho, tem pudim, você gosta? Eu gosto. Mas entre o pudim e o cheesecake, irmão, é cheesecake. Mas ele ganha do pudim, para mim, dá de 10-0. Então tá lá, o que é que tem lá? Tem carré, tem picanha, tem lombinho suíno, que eu gosto desses trem, sabe, irmão? E o que você mais gosta? A carne que eu mais gosto, irmão, é filé mignon. Quanto é que tá o quilo? 90 e poucos contos. Tinha lá na mesa. O que Deus está dizendo é que sobre o seu cardápio na sua casa vai mudar. Pode até ter uma picanhazinha aí que prometeram. Ele prometeu, é mentiroso. Mas eu estou dizendo, vai ter carne boa assim no final de ano na sua ceia. Ei, o peru, 4 quilos, pode dar 140. Mas Deus pode dar recurso e você ter sua ceia muito abençoada da parte de Deus. E convidar os seus próximos para cear contigo. Porque Deus é poderoso para trazer à existência aquilo que não existe, como já existisse. Esse é o amor de Deus. Vamos caminhar para o final? Vamos. Tirando desse amor de Deus que é inexplicável, existe uma personagem bíblica que o amor dela, o feito dela, irmão, para mim não existe outra demonstração de poder aos olhos humanos ou de algum humano feito à luz da Bíblia ou alguma história aí secular do que essa mulher fez. Você está falando de que passagem, irmão? Eu estou falando do que Rispa. Quem é? Rispa fez. Quem é Rispa, irmão? Rispa era uma concubina de Saul. Ela teve 2 filhos de Saul. E a Bíblia diz que por causa de Saul, os gibeonitas foram perseguidos e mortos por mão de Saul. Pelo que Deus o vingara, trazendo praga no reinado de Davi, por causa do pecado de Saul, que havia ferido, matado homens gibeonitas. Explica isso, vou lhe explicar. Vou lhe botar aqui na história. O texto bíblico diz que quando Israel estava peregrinando no deserto, na época quem liderava era Josué. Os gibeonitas ficaram a ouvir o que o Deus de Israel era muito poderoso, e que Israel ou os hebreus iria passar no território deles. E eles pegam, se disfarçam, coloca roupas velhas, pega ordem velho, e vinho podre, ou vinho velho, e coloca também nesse ordem. Pega pão mofado e coloca sobre as suas alfajas, ou sobre uma bolsa na linguagem de hoje. Pega sandálias velhas e vai ao encontro do arraial dos hebreus. Quando ele lá chega, ele diz: os seus servos ficaram sabendo que o teu Deus é muito poderoso, e tu terás misericórdia de nós quando passarem pela nossa terra. E então Josué com os anciões ouve a fala deles. Ele diz: olha aqui o odre de vinho, quando nós saímos de casa ele estava fresco. Olha aqui o pão mofado, quando nós saímos de casa o pão estava quente. Olha nossas vestes. Eles, o povo de Deus, não consultaram a Deus e fizeram um pacto com os gibeonitas, dizendo que não tocaria neles, ninguém seria morto deles. Juraram pelo Senhor. Observe que eu estou naquela passagem lida como base, que Deus ali usou de misericórdia. Por quê? Por causa do pacto de Davi com Jonatas. E aqui, quando Rispa, ela passa por esse escândalo, por essa dificuldade, foi exatamente por causa dos gibeonitas, do pacto que havia feito com eles. Saul mata dentre eles alguns homens. A praga chega no reinado de Davi. Davi consulta a Deus e diz: o porquê dessas pragas? Deus disse: por causa dos gibeonitas.
há pecado em Israel. Porque, irmão, eu e você podemos fazer um voto e esquecer, mas Deus não esquece. Deus permanece firme. Por isso que a Bíblia diz: o que serdes ligado na terra também será ligado no céu. A Bíblia também diz: é melhor não voltar do que fazer o voto e não cumprir. Quando eles fazem o voto, coloca a Deus, eles erraram. E aí, Deus disse: há pecado. E aí Davi foi então aos gibeonitas e disseram: o que eu posso fazer para ajudar vocês? Eles disseram: dá-nos 7 homens dos filhos de Saul, para que matamos ao Senhor. Então a Bíblia diz que Davi disse: darei. E aí ele pega, e a Bíblia diz, escuta isso aqui, irmão, que Davi tira Mefibosete por causa do pacto que havia feito com Saul. Dentre os 7 filhos de Saul, ele tira Mefibosete, para quê? Para honrar o pacto, dizer: Deus, eu continuo honrando o pacto com ele. E o que aconteceu? Aí veio 2 filhos de Rispa, que era concubina de Saul. Então os filhos eram de Saul. Quem era esses daí? Era quem? Como era o nome? Era também Mefibosete. Não confunda. Um dentre os filhos dela também era Mefibosete. Não o Mefibosete, filho de Jonatas. E o outro era Amorim. Onde é que está isso? Segundo o livro de Samuel, capítulo de número 21, versículo de número 8. Agora pasme aqui, irmão. A Bíblia diz que os gibeonitas, eles enforcam em uma penha ou em um monte os 7 filhos de Saul. Aí você está falando sobre o amor de Rispa. O que é que tem a ver? O que é que tem a ver? É só ler aí o versículo 9, versículo 10. Aonde? Primeiro, segundo livro de Samuel. Vai lendo ali. Rispa, sabendo que os filhos estavam mortos, ela pega um lençol ou um pano, coloca sobre os seus filhos. Eu quero entender que o amor era tão grande que ela colocou sobre todos os 7, não só sobre os 2. A Bíblia não diz que ela colocou sobre os 7, diz que colocou sobre os seus filhos, mas estamos falando de uma mãe. E o que aconteceu, irmão? Escuta isso aqui, o detalhe. A Bíblia diz que de dia e de noite ela ficara ali ao pé do monte, espantando as aves de rapina de dia e espantando as feras de noite. Para quê? Para que os animais não tocassem no corpo dos filhos dela morto. Isso é amor, irmão. Ô irmão, oi, quantos dias demorou isso? 3 dias? Não. 4 dias? Não. 1 mês? Não. 3 meses? Não. Quantos meses durou isso? 6 meses. 6 meses, irmão. O amor dessa mãe protegeu os seus filhos de aves de rapina de dia e feras à noite por 6 meses. A Bíblia diz que é 6 meses? Diz como? É só ler devagarzinho. A Bíblia diz que isso aconteceu, eles foram enforcados no dia da ceifa, o dia da colheita do trigo, e ela fora ouvida depois de 6 meses. Por quê? Foi no momento da chuva temporal, ou chuva torrencial, que era o plantio. Quando é que se dava isso, irmão? A ceifa era no mês de abril, a chuva temporal era no mês de outubro. 6 meses. Aí eu lhe digo: que amor é esse, irmão? O que eu quero te dizer é o seguinte: ela espantava as aves de dia, durante a noite as feras. Eu quero lhe dizer o seguinte: talvez algo te aconteceu e você se frustrou, você ficou meio cabisbaixo, mas não se deixe ser levada por esses fatos. Continue amando, continue protegendo, continue dando sim pro não, continue fazendo o bem para aquele que te fez
fez mal, continue avançando com amor, porque o nosso Deus é amor, o nosso Deus é amor. Pode até demorar de ser respondido, mas Deus no seu tempo vai te responder, te responder, te responder, te responder. Quem acredita? Quem acredita? Ele vai no tempo dele te responder. Aleluia, aleluia. Ele respondeu Mefibosete, irmão. E alguém foi contra Mefibosete. Quem? Ziba. Quando eu li, eu já acho que eu preguei isso aqui, mas quando eu li Ziba, eu achei Ziba um cidadão que não merecia confiança. E é verdade. Só leia um pouquinho mais sobre ele. Ziba logo quer tomar a bênção, ou quer impedir que ele seja abençoado. O quê? Mefibosete queria impedir que a bênção, a misericórdia de Deus o alcançasse. Por quê? Ele diz, tem aleijado de ambos os pés. Agora o rei perguntou se era aleijado. O rei perguntou se ele morava lá em terra longínqua, em terra desgraçada, terra infrutífera. Não, onde é que está? Deus está dizendo, onde é que está o teu problema? Conta para mim, conta que eu resolvo, conta que eu resolvo. Eu sou aquele que resolve os seus problemas. Deus está dizendo, conta que eu resolvo, conta que eu resolvo. Mas aí a gente leu em Efésios, irmão, o quê? Que ele é poderoso para nos dar tudo aquilo que pedimos ou pensamos antes mesmo de orarmos. Mas ele está dizendo, conta que eu quero ouvir sua voz, eu quero sentir o teu hálito, eu quero ver você dizendo, eu sei que o Senhor me ouve, mas Senhor, atende o meu clamor. Aí você tenta até ampliar a sua oração dizendo, como disse um levita, aonde em Salmo 70, apressa Senhor em me socorrer, apressa Senhor em me acudir, apressa Senhor em me ajudar, apressa Senhor. Mas como essa igreja é uma igreja que crê, Salmo 6 verso 9, a Bíblia diz, o Senhor já respondeu as suas orações, o Senhor já ouviu o seu clamor. Oh glória, essa é a demonstração do amor de Deus. E Ele morreu por nós. Eu finalizo aqui. Ele morreu por nós, mas ressuscitou por nós. Eu não merecia, você não merecia, nós não era merecedor, mas ele disse, isso não está em xeque, o que está em xeque é o meu amor. Eu resolvi amá-lo, eu resolvi guardá-lo, eu resolvi dar o céu para você. Eu te amo. Por permissão do nosso pastor, fique de pé por gentileza. O que é que você vai fazer, irmão? Eu só vou agradecer por esse amor que Ele nos dera. Senhor Deus, em nome de Jesus, agradeça. Senhor Deus, em nome de Jesus, eis aí a tua igreja comprada com teu sangue. Eis aí a sua igreja remida no teu sangue. Eis aí, Senhor, a tua igreja que o Senhor comprou. Deus, o Senhor sofreu, ó Deus, mas foi difícil, mas o Senhor suportou. O Senhor não abriu mão, Senhor Deus, de beber aquele cálice, mas o Senhor foi até o fim e disse, Senhor, está consumado, está cumprido. O Senhor venceu. Deus continua, Senhor, conosco. Ajuda-nos na nossa fraqueza, amplia, Senhor Deus, a nossa fé, nos ajuda em meio à nossa incredulidade, mas, Senhor Deus, em nome de Jesus, ajuda-nos a continuar firme no propósito que o Senhor colocou em nosso coração, na chamada que o Senhor designou a nós, em nome de Jesus. Muito obrigado por ter nos amado, muito obrigado por ter nos amado, Deus Pai, muito obrigado por toda a tua igreja, muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem feito, em nome de Jesus.